Pois é, meu amigo, minha amiga, meu telespectador. Hoje nós completamos 60. Hoje eu gravo o meu 60º vídeo, desde que eu decidi gravar pelo menos um vídeo por dia. E eu acordei hoje, estava tomando banho e me deu uma vontade louca de falar com você. Eu resolvi falar contigo assim antes de tomar meu café, antes de arrumar meu quarto. Porque esse vídeo vai ser um daqueles vídeos que eu faço um relato, que eu conto algo sobre a minha experiência, que eu não tô, assim, exatamente ensinando você alguma coisa. Você pode aprender ou não, mas é muito mais um momento onde eu compartilho um pouco do que eu tô vivendo e você pode tirar disso alguns aprendizados. Eu vejo que a gente está construindo algo totalmente diferente aqui, que eu nunca vi ninguém falando em nenhum lugar, que é a ideia de você colocar o empreendedorismo, ou enfim, o seu trabalho, sua carreira, coisas que têm a ver com você construir o teu futuro profissionalmente, financeiramente falando, dentro de um hábito, de um aspecto como se fosse um hábito na sua vida. As pessoas falam, né, sobre você construir empresas, sobre você investir dinheiro, sobre você começar um projeto, criar conteúdo e tudo mais. Tem muito disso na internet. Mas para mim sempre fez muito sentido a ideia de eu começar a gravar os vídeos para o YouTube, transformando isso desde, na verdade, do Instagram. No Instagram, quando eu comecei, eu já pensei, meu, eu preciso gravar meio que todos os dias para eu pegar as manhas de falar pro vídeo e criar realmente um hábito, né? Virar alguma coisa que faz parte da minha vida. Então, desde o comecinho no Insta já foi meio que essa ideia, só que com o tempo no Insta eu comecei a, tipo, querer otimizar o tempo e gravar 7 vídeos no final de semana, sabe? E eu não tô querendo fazer isso aqui no YouTube. Então tem muitos dias que eu gravo mais de um vídeo, gravo um, dois, gravo dois, 3 vídeos. O meu foco é sempre dois. Mas eu não quero, tipo, tirar um dia para gravar todos os vídeos da semana, ainda que isso seja mais produtivo e ainda que talvez eu recomende você fazer isso em muitas circunstâncias. Para mim, o YouTube tem uma importância tão grande na minha vida que eu quis dar um pouco de cada dia, né, ou até um tanto de cada dia para esse hábito, para realmente criar um hábito, para não virar uma coisa que é um trabalho. E a ideia também de eu não sair postando todos os vídeos, de eu guardar 100 vídeos antes de começar a postar, também me serviu muito bem nesse sentido, porque senão eu ia ter que ficar gravando os vídeos todos os dias, eu também ia ter que ficar editando os vídeos todos os dias, aí eu também ia ter que ficar criando os títulos, criando as thumbs, criando as descrições a cada vídeo que eu ia postar e que eu gravasse, eu ia ter que fazer todo esse processo, que ele é muito chato e são então vários hábitos que eu tenho que criar. Mas o mais importante para mim sempre foi o hábito de gravar. Então eu comecei pelo hábito de gravar, porque a minha ideia parte do princípio de que se eu gravar vídeos muito bem, me sentir muito confortável e fizer isso cotidianamente, me sentir sendo muito transparente com você, eu naturalmente vou acabar te atraindo, ainda que você não seja um volume muito grande de pessoas, que você seja alguém que realmente curte meus vídeos. Essa é a minha ideia. Inclusive, se você está vendo isso aqui assim meio do nada, ou enfim, você ainda não tiver inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deve ter um botãozinho mais ou menos aqui. Eu sempre esqueço de falar isso, então, pô, faz aí esse. Quebrar essa pra nós, beleza? Beleza. Continuando, eu quero te contar hoje sobre um aspecto, principalmente um aspecto que eu achei, que eu tô achando bem legal e que eu tô sacando sobre isso de criar vídeos todos os dias. Mas primeiro eu precisava te contar dessa minha ideia, dessa minha forma de ver as coisas. Que eu acho que se você vai começar a empreender, você vai começar um projeto, você tem que começar pela habilidade mais importante que envolve aquele projeto e começar a fazer aquilo todos os dias. Ou pelo menos, se você não conseguir fazer exatamente todos os dias, que você faça quase todos os dias, mas que nem, por exemplo, aqui nos vídeos, eu não gravo exatamente todos os dias, tem dia que eu não gravo, mas eu tento gravar 2 vídeos por dia. Então, nos dias que eu não gravo, eu acabo que eu tô com um vídeo a mais, né, do que a minha meta original, que era durante 100 dias ter pelo menos 100 vídeos. Então, eu tô um tanto adiantado, eu não sei agora exatamente em que dia que eu tô, mas eu marquei na minha agenda. Mas vamos agora então para o ponto que eu queria te dizer em relação a esse processo de produção. Nesse processo de produção dos vídeos, como eu disse, ele tem essa parte que é muito importante, que eu estou dando essa priorizada, que é a parte de gravar, de falar aqui com a câmera, mas também tem o editar, criar os títulos, que é bem importante, e as thumbs, né? E logo de cara eu percebi que a parte que seria mais chata desse processo é a parte de editar. Que daí tem que ficar cortando, e eu vinha do Instagram, então eu cortava até a respiração entre. Eu dava uma pensada, dava uma enrolada, eu já pegava e cortava, e fazia aqueles vídeos bem dinâmicos, que tipo, você tá aqui, daí fala e aparece lá, sabe, essas coisas. Eu fazia vídeo assim, pro Instagram tava fazendo uns vídeos assim. Também gravava React, que às vezes eu não editava tanto. Mas eu gostava de editar, tá ligado? Tipo, e eu achei que não fosse ser um problema. Mas logo de cara eu percebi que editar é foda, ainda mais vídeo aqui pro YouTube, que são vídeos longos, eles têm que, tipo, ficar
não só assistindo tudo, mas ficar parando e cortando e não sei o que, e às vezes não fica bom, daí você muda um pouquinho, muda um pouquinho. Se você editar vídeo, você sabe que é um negócio que é demorado. E aí, o que eu descobri nesse processo? Seguindo muito uma recomendação ali, não é nenhuma recomendação, mas vendo o que algumas pessoas, em especial o Elton Luiz, que é um cara massa aí que eu acompanho, que tipo, me super incentivou a fazer essa transição e sair do Instagram e começar aqui no YouTube, é a ideia de você não editar, de você tipo dar o play no vídeo e começar a gravar esse vídeo até o final e vai, assim, você tem mais ou menos na cabeça. O Elton, inclusive, ele não faz nem roteiro. Ele chega e vai, ele faz o roteiro conforme ele faz o vídeo, uma coisa louca. Ele vai tipo anotando, vai pensando alto e vai fazendo. E eu, quando eu percebi que ele fazia isso, ele comentando sobre esse processo, eu achei muito legal. Eu falei, caraca, meu, muito, muito, muito fera. E aí eu decidi tentar ir gravando e gravando, tendo meio que como um ideal. Ah, um dia eu vou conseguir fazer isso, né? E não é que ele não edita 100%, ele até dá uns cortezinhos, assim, dá uma cortadinha, ajeita e tudo mais. Mas, assim, em essência, o vídeo ele dá o play e vai falando, sem fazer aquele processo que eu fazia de cortar respirações, sem dar um monte de corte, porque daí eu fazia, tipo, falei errado, ai, não ficou tão bom isso, grava de novo e tudo mais. Então eu achei muito legal essa ideia e eu comecei a trabalhar em cima dela. E hoje, o que eu queria contar pra você, que eu fiquei com vontade mesmo de te contar quando eu tava tomando banho, eu falei, nossa, eu preciso falar isso pro meu amigo, né? E é muito louco eu falar com você agora, porque eu tô em outro lugar do tempo, eu nunca nem postei um vídeo, eu não tenho o menor feedback, eu não sei como você é, eu não sei a sua idade, não sei se você é homem, se é mulher, eu não sei nada sobre nenhum seguidor, mas eu sinto como se existisse, tipo, a entidade, pessoas inscritas, eu imagino, tipo, uma pessoa na minha cabeça, e eu falo como se eu estivesse falando com você. É muito louco, e você só vai ver esse vídeo daqui a, tipo, pelo menos uns 3 meses do dia que eu tô gravando. Mas eu tô falando com você. Tô falando com você. Eu tava com vontade de falar com você. Porque eu tava tomando banho e eu percebi isso. Como eu tenho gravado vídeos que eu não tenho cortado praticamente. Tipo esse agora. Se você perceber, é um grande plano sequência. O que isso significa? Eu dei o play, comecei a gravar e tô falando aqui de uma vez. E nossa, no começo isso era tão difícil pra mim. Porque você tem que pegar meio que uma habilidade de conforme você fala uma coisa, você tá pensando na próxima. E é uma coisa difícil, não é fácil você fazer isso, né? Você vai pegando essa velocidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter um roteiro pré-estabelecido na sua cabeça. Você fica pensando, eu penso em alguns pontos que eu quero fazer, mas eu não tenho isso escrito no papel. Então, olha só que legal. Aqui no nosso 60º vídeo, o que eu queria te contar é que eu tenho conseguido gravar alguns vídeos no estilo que o Elton faz, sem chegar já com o roteiro pronto, sem ficar editando e picando o vídeo várias vezes, criando isso como uma habilidade a partir dessa ideia, então, que eu tive e que fez muito sentido para mim, e que eu estou quase que divulgando essa ideia, porque eu estou gostando disso e eu quero que você faça isso também, se você tiver a ideia de criar vídeos no YouTube, que é, ao invés de você, tipo, tentar trabalhar, ser uma agência, então, às vezes eu vou trabalhar com isso, às vezes eu vou trabalhar com aquilo, porque você sabe que são várias coisas que você tem que fazer, foque em uma só. No caso, a que eu acho mais importante, que é gravar os vídeos. Faça isso todos os dias, faça isso muito, porque o que acontece? Daí vem o grande pulo do gato, que é como eu vou, assim, mostrar para você os próximos passos, né? É uma ideia que eu tenho algo importante para te contar nesse vídeo, que eu já te contei, que é a questão de que hoje eu estou feliz porque eu consigo gravar um vídeo sem cortar e sem editar e fazer um negócio num grande plano sequência, mas eu tenho o benefício incutido nisso. O porquê que isso é bom, não só porque, ai que legal, tô fazendo que nem o Elton, ai que foda, meu. Não, porque eu ganho muito tempo, que é o tempo que eu gostava editando. E esse tempo, pra mim, ele é muito valioso. Então, eu não ter, assim, é muito doido isso. Eu fui gravando de uma forma que hoje eu não gasto tempo mais, praticamente nenhum, editando. Às vezes eu dou uma corrigida no som, eu dou um cortinho ou outro, no começo, no final, enfim. Ou às vezes até tem vídeos que eu tenho que editar mais. Ultimamente não são todos que eu consigo gravar assim, tá? Mas eu economizo esse tempo. E agora eu estou pensando numa forma, então, eu estou agrupando, né? Então, o tempo que eu tinha que dedicar para gravar os vídeos, que era muito maior, eu estou conseguindo pegar esse mesmo tempo, e como eu ganhei eficiência, agilidade em gravar, eu ganhei mais ainda agilidade em editar, eu estou podendo me dedicar um pouquinho mais à criação das thumbs, que é um ponto super importante, e que é uma habilidade completamente diferente, né? E que eu estou começando do zero. Então, tipo, pô, eu acho que até que eu aprendi a gravar e falar. Mas em relação à thumb, é um negócio que pra mim ainda é meio difícil. Tipo, não é que é difícil, é fácil de fazer,
Mas como eu não tô postando, eu não tenho a menor ideia se minhas thumbs estão ficando boas ou não. E a design, eu acho que é a primeira coisa que eu pretendo, assim, um dia talvez até contratar alguém e tudo mais, mas eu quero passar pela experiência de fazer, sabe? Tudo, tudo mesmo. E é isso que eu queria dizer, quando você otimiza e transforma parte do processo produtivo num hábito, vamos lá, vamos trazer a hierarquia certa dos fatos. O primeiro fato é, você transformou uma questão produtiva em um hábito. Isso faz com que você ganhe o quê? Eficiência naquela produção. E isso significa então que você vai conseguir fazer aquilo numa velocidade menor e com uma qualidade maior, ou de repente só com uma qualidade maior, depois você atinge a velocidade, ou de repente a mesma qualidade, mas em uma velocidade menor, você está ganhando então eficiência. Quando você ganha eficiência, você consegue trazer então outras partes desse processo produtivo e ganhar eficiência nele também. Então isso vai muito de acordo com alguma coisa que eu falo aqui sobre empreender, e que é, não adianta você ser muito dedicado, não adianta nem você ser inteligente, não adianta você saber muito sobre o assunto, você tem que estar sempre olhando para a sua forma de fazer as coisas e buscar, né, a melhor maneira de fazer elas. E a melhor maneira é o quê? Melhor e mais rápido. Comece pelo melhor, comece pelo mais rápido, você não vai conseguir assim as duas ao mesmo tempo. Mas sempre questione a forma como você faz as coisas. Eu estou falando hoje sobre produção de conteúdo aqui no YouTube. Mas eu não falo para pessoas, eu não falo, pelo menos na minha cabeça, você não necessariamente é uma pessoa que cria conteúdo pro YouTube. Mas que você pode adaptar isso que eu estou te falando para a tua realidade. Então, se você tem um projeto, se você está querendo criar algo que vai além do seu dia a dia no trabalho, ou se você quer se dedicar no trabalho para ficar melhor em algo, ou que seja um hobby, meu, que nem eu estou praticando agora o kickbox, sabe? Que tipo, pô, eu quero melhorar, crie disso, faça disso um hábito, insira uma parte desse processo, entenda que existe um processo. Geralmente os projetos são complexos, existem várias áreas dentro dele. Mas não queira começar fazendo um pouquinho de todas logo de cara. Pegue a mais importante, foque nela e transforme a tua vida para que ela caiba, para que você tenha tempo de trabalhar nela, de preferência de manhã, todos os dias um pouco. Transforme isso num hábito, você vai com o tempo saber fazer isso cada vez melhor, de forma que vai sobrar energia para você ir se dedicando a uma segunda parte daquele processo, até que você também vai aprender o suficiente para tornar aquilo melhor. E você vai, quando você tiver. A minha ideia, o que que é? Eu conseguir gravar no futuro, saindo de uma situação, então, tipo, na rua ou em qualquer lugar. Eu pensei, assim, o grande ponto que eu agora quero trazer, que eu tinha até esquecido de falar para você, é que para mim um lance muito legal de eu não editar os vídeos é que eu tenho que ser extremamente autêntico. Eu falo exatamente do jeito que eu falo e tô cada vez mais próximo da minha vida, do meu hábito, cada vez sentindo mais que eu tô conversando com você, porque não tem pausa. Então tem também um compromisso, sim, de autenticidade. Mas voltando pro nosso ponto aqui. Se você transforma, então, algo que você quer construir em vários pequenos hábitos, você consegue fazer aquilo cada vez melhor, ao ponto de chegar uma hora que você transforma o hábito inteiro, com todas as etapas do processo, digamos assim, o produzir o conteúdo, que na verdade não é só gravar, que é gravar, é editar, é criar thumb, é fazer os títulos. Eu vou criar, então, um agrupamento de hábitos de forma que todas essas tarefas vão se tornar uma só, onde eu crio um processo único que une todas essas tarefas. Então eu quero começar a ter já a praticidade de conseguir produzir de acordo, tipo, na rua. Então, por exemplo, esse domingo eu vou numa corrida. Eu queria muito conseguir sair da corrida, catar o celular e começar a gravar e fazer um videozão inteiro até o final, mas eu acho que eu ainda não tenho as manhas. Eu vou levar todo o equipamento, vou ficar de olho, mas eu acho que eu ainda não tenho essa familiaridade, eu ainda fico meio com vergonha quando tem outras pessoas na rua, não tenho essa manha. Mas tudo bem, eu me vejo no futuro como? Conseguindo criar vídeos a partir de coisas que acontecem na hora que elas acontecem, independente de onde eu tô, por isso que hoje eu tô gravando aqui na cama, acabei de sair, falei, não, meu contexto hoje é sair do banho com vontade de gravar, vou gravar, não vou me preparar e tá tudo certo. E aí, em seguida, eu já consegui fazer meio que tudo, tipo, porque quando uma outra coisa que eu tô otimizando é em relação a ter as ideias dos vídeos. É uma coisa que eu não dava tanta importância, mas que eu vi que na verdade é o mais importante, né? Então eu vou tendo as ideias, eu não tenho um processo para isso, eu não tenho, é diferente, não é que nem gravar. Eu não tenho uma hora que eu crio ideias. Eu vou vivendo a vida e eu vou anotando as ideias. Mas no começo era só umas ideias vagas. Hoje em dia eu já divido a ideia, eu já crio ela escrito thumb e título. Então eu já ganhei um puta tempo, né? Meus vídeos antigos que não tem thumb ainda, né, que é a grande parte, a grande maioria deles, eu tenho que criar, pensar no que vai escrito na thumb.
Nos vídeos novos, eu já tenho ali pelo menos uma sugestão do que eu pensei naquela hora. Por mais que eu faça teste AB depois e que eu crie mais de um título e outras opções, eu já tenho alguma coisa para eu trabalhar, entendeu? Então essa parte do processo eu estou otimizando também, mas ela não vira um grande hábito junto com as outras, porque essa parte de criação ela acontece de uma forma meio caótica mesmo. Mas então, dentro do processo produtivo, a minha intenção é a de que eu consiga gravar e já editar seguido, eu já tenho feito assim, beleza, legal, e já criar a thumb e já programar o vídeo. Então, no meu período da manhã, em, sei lá, 1 hora eu gravei 2 vídeos, editei 2 vídeos, fiz a thumb para os dois, já tenho o título dos dois e já deixei anexado lá, já deixei programado para o YouTube. Essa é a vibe que eu quero chegar um dia. Estou no meu 60º vídeo. Em breve eu chego no meu 66º, que é a meta original, né? Porque no começo de tudo eu pensei nisso. Vou gravar 66 porque eu vi que a média de dias para você formar um hábito novo é 66 dias. Mas eu sinto que eu já formei o hábito, então eu tô, né? Claro, é a média, eu tô acho que um pouco abaixo, mas eu estou consolidando esse hábito ainda. E quando eu chegar no vídeo 66, eu vou fazer mais um vídeo como esse, contando um pouco de como tem sido a experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário pra mim, me diga se você gosta desse tipo de vídeo que eu tô fazendo, tipo de mais trocando uma ideia, ou se você prefere os vídeos que eu ensino, algo mais tipo... Apesar que eu até que eu ensinei bastante coisa nesse vídeo, né? Bom, me fala aí o que você acha, se você curte esses vídeos mais casuais, digamos assim, que eu sempre troco uma ideia, vou falando, blá, 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 blá. E ó, não vai ter edição nesse vídeo, hein? Vim nele inteirinho até o final, sem errar. Legal. Parabéns, que bom, né? Ia ser meio chato fazer um vídeo sobre ter descoberto como isso é legal e acabar tendo que editar, picar o vídeo inteiro. Bom, espero que você tenha gostado. Te assisto... Ah, errei agora, boa. Precisava dar uma erradinha, né? Te vejo no próximo vídeo. E se você quiser, eu vou deixar uma sugestão aqui de um vídeo super legal para você assistir. Um beijo e até o próximo.